Pessoal, notícia bomba acabou de sair, pegou todo mundo de surpresa. A esquerda está prestes a desmoronar de vez após a ligação de um de seus maiores líderes, juntamente com os atentados que abalaram todo mundo. É isso mesmo. E o julgamento será realizado para trazer à tona a gravidade de tudo isso. Mas uma coisa é certa: a esquerda, que já está completamente abalada, vai se perder de uma vez nesse cenário mundial, gente. Outra figura também, eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje, uma outra figura importante que foi completamente desmascarada. Sabe quem é? É a primeira-dama Janja. Foi revelada mais uma farra envolvendo a primeira-dama. E ela vem realizando essas farras com dinheiro público e isso é o mais revoltante, né? Os números impressionam, levando até apoiadores de Lula a criticarem ela na internet. Então vocês viram aí uma racha bem grande na esquerda. Enquanto isso, o STF continua interferindo nos poderes do Congresso, tomando decisões não antes imagináveis que trazem a censura novamente para o Brasil. E pasmem, posse de arma é absorvida como crime-se para tráfico, conforme a justiça brasileira. Gente, se você é contra esse desgoverno do Lula e você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e você é a favor de justiça, da liberdade de expressão, eu já te convido a fazer a inscrição aqui em nosso canal, ativar o sino de notificação para você não perder as informações mais importantes. Tem muita podridão vindo à tona, exposição e também planos macabros do governo que podem afetar todos nós brasileiros. Então você não vai querer ser pego de surpresa ou que ocultem as informações de vocês, né? Então é importante acompanhar o canal, tudo bem? Eu vou trazer a primeira informação, olha só. Parece que Bolsonaro sente que tá sendo difícil sair, né, dessa cova que fizeram para ele. E o Bolsonaro é plano A. Posso ser o plano B. Sabe quem disse isso? Eduardo Bolsonaro. Ele disse sobre as eleições de 2026 o que antes, né, Bolsonaro alegava que não tinha como os filhos se candidatarem a presidente, agora parece que tem um plano B aí. E o Eduardo Bolsonaro trouxe, aqui foi divulgado pela Folha de São Paulo, em Buenos Aires, o deputado admitiu seu nome como uma alternativa sim ao do pai, que está, por enquanto, inelegível. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro admitiu, então, seu nome como plano B da direita brasileira nas eleições presidenciais 2026. Mas ele disse que o plano A ainda é seu pai, Jair Bolsonaro, e continua em pé esse plano, né? Ele também trouxe aqui que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, citou em outubro a Globo News o nome do Eduardo já como opção para disputar a presidência em 2026. Então o primeiro da fila seria Tarcísio, governador de São Paulo, mas tem o Eduardo Bolsonaro, mas agora parece que Tarcísio não iria junto com o PL, tá? Ao que tudo indica, a viabilidade na candidatura do Bolsonaro via anistia aprovada pelo Congresso ainda é de crença dentro do partido, mas o plano B seria o Eduardo Bolsonaro. Agora eu quero saber de vocês. Vocês votariam no Eduardo Bolsonaro, caso o Bolsonaro não consiga de fato ficar elegível? Ou não? Vocês gostariam de um outro nome da ala conservadora? Comentem aí pra mim. Enquanto vocês comentam, vou trazer mais uma informação. Segunda notícia, pasmem, gente, olha o que tá acontecendo no Brasil, né? Saiu aqui no jornal Poder 360 que a posse de arma é absorvida como crime se usada para tráfico. Sabe quem disse isso? O STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ministros entenderam que nesses casos deve haver a punição pelo crime mais abrangente, com aumento de pena pelo uso de arma de fogo. E aqui mostra que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu na quarta-feira do dia 27 de novembro de 2024 que o uso de arma de fogo para traficar drogas faz com que uma punição pelo porte ou posse ilegal de arma na hipótese de apreensão seja absorvido pelo outro crime, ou seja, o porte ou a posse ilegal deixa de ser um crime autônomo e o acusado responde somente por tráfico. Gente, assim, é uma coisa surreal, né? Porque essa decisão do STJ de absorver crime de posse ou portar ilegalmente uma arma de fogo, se for relacionado a tráfico de drogas, é um exemplo preocupante de como que o sistema judiciário brasileiro parece estar facilitando direto ou indiretamente as infrações. Essa interpretação, ao invés de reforçar o combate ao crime organizado, envia uma mensagem de leniência
que favorece a impunidade. O argumento de que crimes conexos devem ser tratados como um só pode até ser respaldo técnico, mas o efeito prático disso é, na minha opinião, devastador. Ao eliminar a autonomia pelo posse de arma, enfraquece a responsabilização dos traficantes. Poderia até aumentar a pena deles se colocasse, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E eles frequentemente utilizam armamento pesado para dominar territórios, amedrontar comunidades, confrontar forças de segurança. Então essa postura é reflexo de um sistema de justiça que muitas vezes, né, parece mais preocupado em aliviar a carga do processo judicial que em garantir a segurança da sociedade. Paralelamente, o governo Lula, ao invés de criticar ou se posicionar contra decisões que claramente enfraquecem o combate ao crime, mantém-se em silêncio ou, pior, promove discursos que demonizam as forças policiais, reforçando uma narrativa de vitimização de políticas. E num país onde a violência e o tráfico de drogas já são epidemias, decisões como essa soam como uma traição aos cidadãos de bem que vivem reféns da insegurança. É hora de parar de cegar crimes com interpretações jurídicas convenientes e de priorizar as necessidades da sociedade, que é segurança, justiça e a certeza de que o crime não compensa. Comentem aí o que vocês acham. Essa pra mim foi assim a gota d'água, né? Gente, olha só. Ex-presidente. Justiça julgará ex-presidente por encobrir atentado extremista em 1994. O ex-presidente teria feito acordo com o Irã para livrar organizadores de ataque na Argentina que matou 85 pessoas. É isso mesmo. Mais uma notícia aqui polêmica, né? Para mostrar para vocês esse impacto aqui do que está acontecendo. A ex-presidente da Argentina, que é de esquerda, né? A Cristina, ela será julgada por encobrir atentado em 1994. Isso daqui saiu, gente, tá aqui em todos os jornais, em todas as matérias. A Corte Suprema da Justiça da Argentina decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, que a ex-presidente Cristina, de 2007 a 2015, será julgada por suposto encobrimento de 5 extremistas ligados aí à jihad islâmica, acusados de serem os planejadores de um ataque a um prédio sede de uma organização judia em Buenos Aires em 94. Na oportunidade, 85 pessoas foram mortas e, segundo a acusação, Cristina teria feito um acordo com o governo do Irã para livrar de punição os planejadores do ataque. A denúncia foi apresentada pela primeira vez em 2015. O caso foi retomado depois da corte rejeitar um recurso da defesa da ex-presidente para que o caso fosse anulado. E a data do julgamento ainda não foi estabelecida. Então a gente vê aí, né, que ficam pregando bem, né, ó o amor, ó o bem aí como que ele é, né. Gente, agora mais uma informação aqui para vocês, mais uma informação importante, olha só. STF flerta com a censura prévia. Quem trouxe isso foi o Estadão trouxe uma opinião importante a respeito do constrangedor voto do Dias Toffoli, que indicou que o Supremo vai invadir a competência do Congresso para regular as redes sociais, o que, de certo, levará a uma retração na liberdade de expressão. E o colunista trouxe aqui, né, que a pretensão do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, de esbulhar a competência do Congresso para legislar sobre a regulação das redes sociais é conhecida pela loquacidade de alguns ministros que parecem ter perdido o pudor de falar em público aquilo que não deveriam, ou quando muito deveriam falar apenas nos autos. De modo que não surpreende o mau começo da leitura de votos acerca da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ao que tudo indica, o STF caminha a passos largos para, sem ter mandato para isso, criar regras tão draconianas para a manifestação do pensamento nas redes sociais que, na prática, reinstalará a censura prévia no Brasil. O referido dispositivo, convém recordar, determina claramente a condição para a responsabilização das empresas de tecnologia pelos conteúdos publicados por terceiros em suas plataformas, em particular redes sociais. As chamadas Big Techs só podem ser responsabilizadas civilmente se, após uma decisão judicial, deixarem de tomar as providências que lhes forem determinadas, e a única exceção a essa regra também está escrita em português cristalino no artigo 21 do mesmo Marco Civil da Internet, que diz, resumidamente,
que as empresas serão responsáveis por conteúdos produzidos por terceiros que violem a intimidade sexual de outrem, quando não retirar esses conteúdos do ar após notificação das vítimas. Então, o primeiro e único a votar até o momento foi o ministro Dias, né, e relator do processo na STF, com um voto confuso e uma peroração constrangedora sobre o que ele entende ser o limite de liberdade de expressão. Toffoli defendeu em seu relatório não só a punição das chamadas Big Tech em caso de publicação criminosa, como também, pasme o leitor, a criação de regras para a oferta de seus serviços no Brasil. Ocioso dizer que essa regulação das redes sociais, na visão luzidia, né, de Toffoli, deverá ser feita pelo STF e não pelo povo por meio de seus representantes eleitos, se e quando achar oportuno. A qualquer um dos ministros do STF bastaria dizer, com fundamentos factuais e jurídicos, se entende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional ou não. É evidente que é, pois os legisladores tomaram cuidado de redigi-lo após um longo e profícuo debate envolvendo a sociedade civil, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, como diz o caput do artigo, em pleno acordo com a Constituição. Se o artigo deixou de proteger direitos fundamentais dos brasileiros passado 10 anos de sua vigência, o que não parece ser o caso, cabe ao Congresso revisitá-lo, não ao Supremo, evidentemente. Uma lei anacrônica não é necessariamente uma lei inconstitucional, e esse nem é o caso dos artigos 19 e 21 válidos como estão escritos. Então o STF, contudo, parece ter tomado gosto pelo auto-atribuído papel de zelador do Estado Democrático de Direito, além de se ver na posição de recivilizar o país, nada menos. Imbuída desse espírito purgador, a Corte não se constrange virar as costas para as mesmíssimas Constituição que deveria defender, traindo-a. É forçoso dizer, em favor da visão absolutamente particular, que seus ministros têm sobre o que pode ou não pode circular como discurso na esfera pública. Nesse sentido, o voto de Toffoli, haja vista sua condição de relator do processo, é sintomático do modo exótico como um tema fundamental, importância para a democracia do Brasil e no mundo, a liberdade de expressão, que tem sido tratado pela mais alta corte de justiça do país. É bem verdade que, se tratando de um ministro que não foi capaz sequer de ser aprovado em concurso para juiz em primeira instância, mas a indigência intelectual expressa no voto de Toffoli, que chegou a confundir a expressão discursiva com a prática de crimes tipificados no Código Penal. Só não é mais chocante do que o ânimo do STF de, ao custo de uma degradação ainda maior de sua legitimidade, rasgar a lei maior e caçar a palavra dos cidadãos, pois é isso que vai acontecer, em nome de um suposto combate à desinformação, aos discursos de ódio e aos ataques de democracia. Então, assim, eu achei fantástico e resolvi trazer para vocês, para mostrar o desespero da esquerda, o desespero do Lula, o desespero do STF é tão grande que eles já estão, gente, passando de todos os limites deles. Eles estão passando por cima do Congresso, eles estão legislando, o que é um perigo muito grande para o Brasil. Então, olha só a que nível chegou, né? Nem disfarçam mais, tá aí para todo mundo ver. E a Revista Oeste trouxe aqui uma informação interessante. Janjômetro, ouviu falar dessa palavra, janjômetro? Primeira-dama gasta R$4.000 por hora desde 2023. É isso mesmo, meus amigos. No total, 63 milhões foram retirados dos cofres públicos para o custeio de despesas da mulher de Lula. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês, de acordo com o Janjômetro, um site no qual as pessoas podem se inscrever e acompanhar os detalhes dos gastos de Janja da Silva, a primeira-dama. Ela gastou quase R$4.000 por hora entre 18 de janeiro de 2023 e 14 de novembro de 2024. No total, são 63 milhões de reais em despesas custeadas com dinheiro público. Para calcular o gasto por hora no período determinado, foi preciso determinar o total de horas de intervalo. Esse equivale a 667 dias, 348 dias entre 18 de janeiro e 31 de dezembro, mais 319 dias entre 1º de janeiro e 14 de novembro. Multiplicando 667 dias por 24 horas, chega-se a 16.008 horas. E aqui ele mostra, né? Com esse total, é dividido o valor gasto exato, 63 milhões, pelo número de horas, obtendo uma média de R$4.000 por hora. E desde o lançamento do Janjômetro, mais de 150 mil pessoas se cadastraram no portal.
A plataforma foi idealizada pelo deputado estadual Guto Zacarias, do União de São Paulo, integrante do Movimento Brasil Livre, e o site chegou a enfrentar instabilidades em determinados momentos devido à alta demanda. Gente, então, vocês viram aí, né, por meio do seu perfil no X, o parlamentar relatou que ministros do governo do Luiz Lula tentaram intimidá-lo. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, Zacarias contou que uma pessoa dizendo-se representante do governo Lula o procurou para solicitar a retirada do ar do site que informa as despesas de Janja. E ele disse: não vão me calar. E conforme o parlamentar, o suposto interlocutor sugeriu a suspensão do site sob pena de consequências jurídicas. Ele disse que conversou com o time dele jurídico, resolveu expor o caso, inclusive pela própria proteção. Em seu perfil no X, o deputado escreveu: nos últimos dias recebi ataques de todos os lados e até mesmo de ministros do governo entrando em contato comigo para tentar me intimidar. Zacarias trouxe que não vão calar ele e ele vai continuar expondo aí a Janja. Então o negócio pegou mal aí pro governo, né, gente? E a gente percebe a diferença de gestão entre esquerda e direita, é muito claro, né? Olha só, saiu aqui no jornal O Globo: Milei no melhor dos mundos. Índices da macroeconomia e oposição sem rumo favorecem Milei, mas presidente recorre a estilo cada vez mais autoritário. Quando o presidente argentino Javier Milei venceu as eleições ano passado, não foram poucos os analistas e dirigentes políticos que arriscaram uma previsão hoje totalmente superada. O novo governo não durará mais do que 6 meses. Milei não apenas durou mais do que 6 meses, como chega ao final de seu primeiro ano de mandato com motivos para celebrar. Os números da macroeconomia da Argentina são positivos, os mercados estão animados, também os organismos internacionais. A vitória de Donald Trump nas eleições americanas agregou ainda mais euforia aos libertários argentinos que, sem aí uma alternativa de oposição forte que os desafie, navega em águas relativamente tranquilas, o que na Argentina, acostumada a crises cíclicas e finais de ano conturbados, não é pouca coisa. Então aqui mostra que o que poucos conhecem são os bastidores que garante ao presidente um mar sem grandes tempestades. Em reuniões com aliados políticos circunstanciais que ousam propor caminhos que divergem dos que Milei tem em sua cabeça, o chefe do Estado tem apelado para a ameaça, relatar ao Globo fontes que participaram de alguns desses encontros. Milei não tem medo. Qual é a estratégia dele? Basicamente, dizer a qualquer dirigente que cogitei tentar iniciativas contrárias a seus desejos que a resposta da Casa Rosada será radical. Radical significa: comentaram as fontes, expor esse dirigente e seu partido ao país com uma narrativa do tipo: vocês são a casta política que não quer me deixar governar. Então, ele está sendo bem ali incisivo e está trabalhando, considerando aí no melhor dos mundos. Então, a gente percebe aí que ele está trazendo resultados. José Milei só tem o que celebrar nesse primeiro ano como presidente argentino. Então, a gente já percebe uma diferença entre esquerda e direita, observando cenários globais, né, como esse. O que vocês acham, hein? Então é isso. Em breve eu volto com mais informação. Fiquem ligados. Um beijo, até mais.